Era um trambolho inútil, mãe. Só juntava poeira e ocupava espaço. A voz da minha nora, Elaine, cortou o ar do meu pequeno quarto como uma lâmina fria. Meu nome é Hilda. E essa frase foi a pá de cal sobre o resto de dignidade que eu ainda tentava manter. Ela se referia à escrivaninha que meu falecido marido, Alberto, fez para mim com as próprias mãos. Um pedaço da minha alma, vendido por alguns trocados. O que você faria no meu lugar? Escute a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? E me conte também de qual cidade você me escuta. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. Meu filho, Ricardo, estava ali do lado, olhando para o celular como se o aparelho fosse um escudo contra a minha dor. Ele não disse uma palavra para me defender. Apenas concordou com um balançar de cabeça quase imperceptível. Então, 2 homens estranhos entraram no meu quarto, no meu único refúgio, e arrastaram a escrivaninha pelo chão. O som da madeira arranhando o piso foi como um grito, o último suspiro de uma vida inteira de memórias. Senti o cheiro da cera antiga, o cheiro do meu Alberto pela última vez. Eles a levaram embora, e com ela, levaram um pedaço de mim. O silêncio que ficou depois foi a coisa mais barulhenta que já ouvi. Fiquei parada no meio do quarto, agora com um vazio enorme no canto onde ela sempre esteve. Minhas mãos tremiam, mas não chorei na frente deles. Orgulho, talvez. Ou talvez eu estivesse tão quebrada por dentro que as lágrimas simplesmente não encontravam mais o caminho para sair. Elaine deu uma palmadinha no meu ombro, um gesto que deveria ser de consolo, mas que pareceu de desprezo. Viu só? Muito mais espaço. Você vai me agradecer depois, ela disse, com aquele sorriso falso que nunca alcançava seus olhos. Ricardo continuava mudo. O filho para quem sacrifiquei noites de sono, para quem costurei até meus dedos sangrarem, não conseguia nem me olhar. Aquela escrivaninha era mais do que um móvel. Foi o primeiro presente que Alberto me deu depois que nos casamos. Lembro-me dele na nossa pequena garagem, lixando a madeira com um cuidado que só o amor consegue produzir. Ele dizia, aqui, Hilda, é onde você vai costurar o futuro da nossa família. E foi o que eu fiz. Naquela superfície lisa, eu remendei roupas, fiz vestidos para as vizinhas, juntei cada centavo para pagar a faculdade de engenharia do Ricardo. Cada arranhão naquela madeira contava uma história de sacrifício. E agora era apenas um trambolho inútil. Onde foi que tudo mudou? Onde foi que perdi meu filho? Acho que foi quando ele conheceu Elaine. Ela veio de uma família com dinheiro e sempre olhou para mim e para as minhas origens com um certo nojo disfarçado. Aos poucos, ela foi plantando a semente da vergonha no coração de Ricardo. Primeiro, eram os comentários sutis sobre meus móveis velhos. Depois, sobre o meu jeito de falar, a minha comida simples demais. Ele foi se afastando, se tornando um estranho que morava na mesma casa que eu, mas que já não me via mais como mãe, e sim como um fardo. A casa deles é moderna, fria. Tudo é branco, cinza, sem vida. Meus poucos pertences, as fotografias amareladas, a colcha de retalhos que fiz, tudo isso destoava. Era uma mancha no mundo perfeito que Elaine queria construir. Eu me sentia como um fantasma, vagando por corredores onde minhas memórias não tinham permissão para existir. Às vezes, eu ouvia os 2 sussurrando na cozinha. Não entendia as palavras, mas sentia o peso do julgamento. Passei a duvidar de mim mesma. Será que eu era mesmo um estorvo? A solidão dentro daquela casa era tão densa que eu podia quase tocá-la. Lembro-me das noites em que Alberto e eu sonhávamos com o futuro do Ricardo. Vendemos o único terreno que tínhamos, a herança dos meus pais, para garantir que ele tivesse a melhor educação. Alberto fazia trabalhos extras de carpintaria nos fins de semana e eu costurava até o sol nascer. Nossas mãos estavam sempre cansadas, mas nossos corações estavam cheios de esperança. Olhando para o homem que meu filho se tornou, um homem que assiste em silêncio enquanto sua esposa me humilha, eu me pergunto, valeu a pena? Todo aquele sacrifício foi para criar um covarde? O abandono foi um processo lento e cruel. Começou com os aniversários esquecidos. Depois, nos almoços de domingo, eu era deixada sozinha na mesa, enquanto eles iam para a sala ver televisão, rindo de piadas que eu não entendia. Meus netos, ensinados pela mãe, me tratavam com uma formalidade distante,
como se eu fosse uma visita indesejada. Eu cozinhava para eles, lavava as roupas deles, cuidava da casa, mas era invisível. Era apenas a mãe do Ricardo, uma peça de mobília antiga que eles ainda não sabiam como descartar. Às vezes, a crueldade vinha nos pequenos gestos. Um dia, encontrei no lixo um porta-retratos com uma foto minha e de Alberto, uma das poucas que eu ainda tinha. Quando perguntei a Elaine, ela respondeu com naturalidade. Ah, a moldura estava lascada, mãe. Deixava o aparador com um ar de velho. Ela não entendia, ou não queria entender, que não era sobre a moldura. Era sobre a memória que ela estava jogando fora. Cada ato como esse era uma pequena morte, um lembrete constante de que eu não pertencia mais àquele lugar, àquela família. Eu me sentia encurralada, como um animal acuado. O silêncio da casa era opressor, preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio e pelas minhas lembranças dolorosas. Comecei a ter medo, medo de ficar doente, medo de precisar deles e ser ainda mais humilhada. A sensação de estar sendo vigiada era constante. Cada passo meu, cada prato que eu lavava, parecia ser analisado e criticado em silêncio por Elaine. Eu estava perdendo o controle da minha própria vida, sendo lentamente apagada, dia após dia. Por que eu permiti isso por tanto tempo? Talvez por amor ao meu filho, ou pela lembrança do menino que ele um dia foi. Talvez por medo da solidão, por não ter para onde ir. A gente se acostuma com a dor, sabe? Ela vira uma companhia constante e a gente esquece como é viver sem ela. Mas a venda da escrivaninha foi diferente. Não foi apenas um objeto que eles tiraram de mim. Foi a última conexão física que eu tinha com meu marido, com a minha história, com o meu valor. Eles não venderam um móvel. Eles tentaram vender a minha identidade. Naquela noite, sentada no chão frio do meu quarto, olhando para o espaço vazio no canto, algo dentro de mim se quebrou. Mas não foi a minha força. Foi a minha submissão. A dor da humilhação se transformou em uma clareza gelada, em uma calma assustadora. As lágrimas que não chorei mais cedo começaram a se formar, mas não eram de tristeza, eram de raiva. Uma raiva silenciosa, profunda e paciente. Eles achavam que eu era fraca, uma velhinha senil e inofensiva. Eles não poderiam estar mais enganados. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. Comecei a observá-los, não mais com os olhos de uma mãe magoada, mas com a frieza de uma estranha. Eu via a maneira como Elaine olhava para Ricardo com uma mistura de comando e desprezo, e como ele se encolhia, buscando sua aprovação em cada gesto. Eles falavam sobre dinheiro, sobre dívidas no cartão de crédito, sobre a viagem de luxo que planejavam para o final do ano. Eu, sentada no canto da sala, era apenas parte da mobília. A mobília velha e indesejada. Mas agora, eu era uma mobília que ouvia, que via, que esperava. A raiva dentro de mim não era quente. Era um gelo que se espalhava pelas minhas veias, me dando uma clareza que eu não sentia há anos. Mal sabiam eles que a tempestade estava se formando em silêncio. Passei os dias seguintes numa espécie de investigação silenciosa. Mas eu não procurava por provas em papéis ou gavetas. Eu procurava dentro da minha própria memória. Relembrei cada palavra dura, cada olhar de desdém, cada aniversário esquecido. Juntei as peças do quebra-cabeça da crueldade deles. Lembrei de Elaine dizendo a uma amiga, achando que eu não estava ouvindo, que cuidar de sogra é um investimento sem retorno. Lembrei de Ricardo me dizendo para não contar minhas histórias de pobreza na frente dos filhos dele, para não encher a cabeça deles de tristeza. Cada lembrança era um prego no caixão do amor que eu um dia senti por ele. A humilhação não era um evento isolado. Era um projeto executado com paciência e método. Minha mente se voltou para Alberto. A saudade doía, mas agora era uma dor diferente. Era uma saudade que me dava força. Eu me agarrava às suas palavras, aos seus conselhos. Lembrei de uma noite, muitos anos atrás, quando estávamos preocupados com o futuro. Ele segurou minhas mãos, calejadas pela agulha, e disse: Hilda, o mundo é traiçoeiro. A gente cria um filho para o mundo, mas tem que se proteger também. Tudo que é nosso de mais valioso, eu vou guardar em um lugar que só o seu coração conhece. Na época, eu pensei que ele falava de amor, de memórias. Eu estava errada. Ele falava da escrivaninha. Ele sempre soube.
3 dias depois da venda, meu velho celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei em atender, pois quase ninguém me ligava mais. Uma voz de homem, educada e um pouco nervosa, soou do outro lado. Dona Hilda, meu nome é Carvalho. Sou o dono do antiquário que comprou a escrivaninha da senhora. Meu coração deu um salto. Pensei que ele estava ligando para reclamar de algum defeito, para me humilhar ainda mais. Pois não? Respondi com a voz fraca. Ele fez uma pausa antes de continuar. A senhora precisa vir até a minha loja, com urgência. Eu encontrei uma coisa que sem dúvida alguma pertence à senhora. Um compartimento secreto. Acredito que a senhora vai querer ver isso pessoalmente. No dia seguinte, peguei um ônibus e fui até o endereço que ele me deu. A loja do Sr. Carvalho era um mundo à parte, um lugar onde o tempo parecia ter parado. O ar cheirava a madeira antiga, a cera e a poeira de histórias esquecidas. Era um cheiro que me lembrava a oficina de Alberto. No fundo da loja, lá estava ela, minha escrivaninha. Parecia maior, mais nobre naquele ambiente. O Sr. Carvalho, um senhor de óculos e cabelos brancos, me recebeu com um respeito que eu não via há anos. Ele não me tratou como uma velhinha inútil. Ele me tratou como a dona de um tesouro. Ele me levou até o móvel e, com um cuidado reverente, me mostrou o que havia descoberto. Eu estava limpando as gavetas para restaurar o móvel, ele explicou, e senti uma parte oca no fundo da gaveta de baixo. Ele me mostrou um pequeno entalhe quase invisível na madeira, uma flor que Alberto sempre desenhava. Seguindo uma sequência que ele deve ter descoberto por acaso, ele pressionou a flor, depois um canto, depois outro. Um clique suave soou, e o fundo falso da gaveta se soltou, revelando um compartimento que nem eu sabia que existia. Minhas pernas fraquejaram. Alberto, meu Alberto, que segredo você guardou por todos esses anos? O que você estava tentando me dizer? Lá dentro havia um envelope grosso, amarelado pelo tempo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegá-lo. O Sr. Carvalho me ofereceu uma cadeira e um copo d'água. Com o coração batendo na garganta, eu abri o envelope. Dentro não havia cartas de amor ou fotografias. Havia documentos, papéis com timbres oficiais, cheios de números e assinaturas. Eram certificados de ações de uma empresa de tecnologia da qual eu nunca tinha ouvido falar. Eram datados do início dos anos 80. Junto com eles, um bilhete com a caligrafia firme de Alberto. Hilda, meu amor, isso é nossa segurança. Não fale para ninguém, nem para o Ricardo. O dinheiro tem o poder de mostrar o verdadeiro caráter de uma pessoa. Use apenas quando não houver mais saída. Eu não entendia o que aqueles papéis significavam. Olhei para o Sr. Carvalho confusa. Ele pegou um dos certificados, leu o nome da empresa e seus olhos se arregalaram. Minha senhora, a senhora sabe o que é isso? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Essa pequena empresa hoje é uma das maiores gigantes de tecnologia do país. Essas ações, elas valem uma fortuna. Ele pegou uma calculadora, fez algumas contas rápidas na internet e me mostrou o visor. O número era tão grande que minha mente se recusou a processá-lo. Eram mais de 3 milhões de reais. O ar me faltou. Não era sobre o dinheiro, era sobre a prova irrefutável da sabedoria do meu marido e da traição do meu filho. Naquele momento, sentada naquele antiquário empoeirado, a Hilda frágil e humilhada morreu. A dor não desapareceu, mas se transformou em combustível. A tristeza deu lugar a uma clareza de aço. Alberto não tinha apenas me deixado uma segurança financeira. Ele me deixou um teste que Ricardo havia reprovado da maneira mais cruel possível. Ele e a esposa jogaram fora um trambolho inútil que valia mais do que a casa onde moravam. Mais do que a vida de luxo que eles tanto almejavam. Eles não venderam apenas uma escrivaninha. Eles venderam a própria sorte, a própria herança, por alguns trocados. Agradeci ao Sr. Carvalho com uma gratidão que as palavras não podiam expressar. Aquele homem honesto, um completo estranho, tinha me devolvido a dignidade que minha própria família havia roubado. Ele me recomendou um advogado de sua confiança, um homem sério e discreto. A senhora vai precisar de ajuda para lidar com isso, ele disse com gentileza. Eu sabia que ele estava certo. Saí daquela loja e, pela primeira vez em muito tempo, caminhei com a cabeça erguida. O jogo não tinha apenas mudado, eu tinha me tornado a dona do tabuleiro.
e eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. Na primeira reunião com o Dr. Mendes, o advogado, eu não chorei, não me lamentei. Expus os fatos com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Contei a história da escrivaninha, da humilhação, do abandono, e então coloquei o envelope sobre a mesa. Ele analisou os documentos, um por um, com uma expressão impassível. Ao final, ele me olhou por cima dos óculos. Dona Hilda, a senhora tem em mãos o poder de recomeçar sua vida da forma que quiser. O que a senhora deseja fazer? A pergunta pairou no ar. Vingança? Não. Eu queria algo mais duradouro. Eu queria justiça. Uma justiça silenciosa, metódica e implacável. Nos dias seguintes, minha vida se tornou uma farsa cuidadosamente encenada. Em casa, eu continuava sendo a velhinha quieta e submissa. Servia o jantar, lavava a louça, ouvia calada as reclamações de Helene sobre o preço das coisas e os planos de Ricardo para trocar de carro. Por dentro, eu era uma estrategista. Enquanto eles dormiam, eu estudava os extratos que o advogado me enviava por um aplicativo discreto no celular. Aprendi sobre investimentos, sobre o mercado imobiliário. A costureira estava aprendendo a tecer um novo tipo de futuro, um ponto de cada vez, com a linha da justiça. A primeira ligação do Dr. Mendes confirmou o valor. Era real. O dinheiro foi transferido para uma conta segura em meu nome, sem que ninguém soubesse. A sensação não foi de alegria, mas de libertação. Era o som das correntes se quebrando. Eu não precisava mais do teto deles, da comida deles, da falsa caridade deles. Eu era livre. E a liberdade me deu uma coragem que eu pensava ter perdido para sempre. Eles achavam que eu dependia deles para sobreviver. Que ironia! Eram eles que, sem saber, viviam sob o meu teto. Pedi ao advogado que fizesse algo por mim. Pedi que ele buscasse a escritura original da casa. Eu tinha uma vaga lembrança de Alberto me fazendo assinar alguns papéis no cartório, anos antes de falecer. Ele dizia que era para garantir o seu cantinho, aconteça o que acontecer. Uma semana depois, a confirmação veio. A casa estava inteiramente no meu nome. Alberto, previdente como sempre, havia me protegido de todas as formas. Ricardo e Elaine não eram apenas ingratos, eram inquilinos. Inquilinos vivendo de favor na minha casa, me tratando como um estorvo. Essa foi a prova final, a peça que faltava. A traição deles não era só emocional, era material. Meu plano começou a tomar uma forma mais nobre. Não era só sobre mim, era sobre o legado de Alberto. Com uma parte do dinheiro, decidi criar uma fundação com o nome dele. Uma fundação para ensinar marcenaria a jovens de baixa renda, para que outros pudessem ter a chance de construir seus próprios futuros, assim como ele construiu o nosso. O dinheiro que meu filho desprezou iria gerar oportunidades, iria honrar a memória do homem que ele falhou em ser. A justiça não seria apenas punitiva, seria construtiva. Enquanto o advogado cuidava da parte burocrática da fundação, eu comecei a procurar um lugar para mim. Em segredo, visitei apartamentos. Encontrei um, num bairro tranquilo, com uma varanda cheia de sol e espaço para as minhas plantas. Era pequeno, mas era meu. Comprei móveis novos, escolhidos por mim. Pela primeira vez em uma década, eu estava construindo um lar, não apenas ocupando um espaço. Cada escolha era uma afirmação da minha identidade, da minha independência. Com tudo organizado, o Dr. Mendes redigiu os documentos finais, um novo testamento que deserdava Ricardo formalmente por abandono afetivo e material, destinando todos os meus bens restantes para a Fundação Alberto. E o mais importante, uma notificação extrajudicial, um documento frio e oficial que lhes daria um prazo de 48 horas para desocupar a minha propriedade. Eu li cada palavra. Não senti pena, não senti culpa. Senti apenas o peso da justiça, finalmente sendo colocado na balança. Na última noite naquela casa, eu não consegui dormir. Mas não era por ansiedade ou medo, era uma vigília. Eu andei pelos cômodos silenciosos, tocando os objetos, me despedindo não da casa, mas da mulher que eu fui ali dentro. A mulher invisível, a mulher humilhada. Ela ficaria para trás, como uma pele de cobra abandonada. Amanhã, no jantar, o espetáculo deles chegaria ao fim. A cortina estava prestes a se fechar para eles. E eu seria a pessoa a puxar a corda. O cheiro do assado que eu mesma preparei pairava na sala de jantar. Uma ironia cruel.
Era quinta-feira, o dia em que Ricardo e Elaine sempre recebiam amigos para jantar. Mas naquela noite, os convidados eram outros e eles ainda não sabiam. Eu estava sentada à cabeceira da mesa, um lugar que raramente me era permitido, em silêncio. Eles falavam sobre as dívidas do cartão de crédito, sobre a parcela do carro novo de Elaine que estava atrasada. Reclamavam do dinheiro que nunca era suficiente, enquanto comiam a comida que minhas mãos, as mesmas que eles desprezavam, haviam preparado. Eu apenas os observava, sentindo o peso frio da decisão no meu peito. A calma que me envolvia era a calma que precede a tempestade. Eles não faziam ideia de que o mundo deles, construído sobre a minha anulação, estava prestes a ruir. Eles não notaram a minha quietude. Para eles, eu era apenas parte do cenário, um móvel velho que respirava. Elaine gesticulava com um pedaço de pão, reclamando do chefe. Ricardo olhava para o celular, como sempre, ausente. Será que em algum momento se perguntaram como eu me sentia? Será que a imagem da escrivaninha arrastada pelo chão assombrou a consciência deles por um segundo sequer? Não. A ganância e o egoísmo são como um ruído branco que abafa qualquer outra coisa. Eu os ouvia, mas as palavras deles não me atingiam mais. Eram apenas sons vazios, o último ato de uma peça que estava prestes a terminar. Eu já não era uma espectadora sofredora. Eu era a diretora da cena final, esperando o momento exato para dar a ordem. Foi Elaine, como sempre, que me deu a deixa. Ela me olhou com aquele sorriso condescendente e disse: "Até que enfim você está mais quieta, mãe. A casa fica mais calma assim, não acha, Ricardo?" Meu filho apenas murmurou sem tirar os olhos da tela. Aquela foi a última gota. Não senti raiva, nem dor. Senti apenas a confirmação gelada de que eu estava fazendo a coisa certa. Eu não respondi. Apenas ergui meu olhar e o fixei nela, um olhar que ela não conseguiu sustentar. Pela primeira vez, ela pareceu desconfortável com o meu silêncio. Um silêncio que não era mais de submissão, mas de poder. Ela desviou o olhar, nervosa, e bebeu um gole de vinho. O espetáculo estava para começar. Olhei para o relógio da parede. 7:30 em ponto. O horário combinado com o Dr. Mendes. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões com uma força que eu não sabia que ainda possuía. O coração de Alberto parecia bater junto com o meu, me dando coragem. Cada sacrifício, cada lágrima engolida, cada noite de solidão naquele quarto me trouxeram até este momento. Não era vingança, era um acerto de contas com a vida. Era a minha declaração de independência, escrita não com tinta, mas com as cicatrizes da minha história. A mulher que eles tentaram apagar estava prestes a se levantar das cinzas, e o fogo que me consumiu por dentro agora serviria para iluminar a verdade. Como se fosse um ator entrando no palco no momento exato, o som da campainha cortou o ar pesado da sala de jantar. Ricardo bufou, irritado com a interrupção. "Quem será a essa hora? Não estamos esperando ninguém", ele resmungou. Elaine fez uma careta. "Se for vendedor, pode mandar embora. Não temos dinheiro para nada." A ignorância deles era quase cômica. Eles viviam numa bolha de autoimportância, incapazes de imaginar que o universo não girava em torno de suas pequenas vontades e frustrações. Eu permaneci imóvel, esperando. O som daquela campainha não era uma interrupção. Era o chamado. A justiça estava batendo à porta. Ricardo se levantou a contragosto e foi atender. Ouvi sua voz confusa na entrada. "Pois não? O senhor deseja?" E depois um silêncio, seguido por outra voz, firme e profissional. A voz do Dr. Mendes. "Boa noite. Procuramos pela senhora Hilda. Estamos aqui a seu pedido." Ricardo voltou para a sala de jantar com uma expressão de total perplexidade no rosto. Atrás dele, 2 homens de terno. Um era o meu advogado, o Dr. Mendes, com sua pasta de couro. O outro, um homem mais alto e sério, era um oficial de justiça. Elaine se levantou, assustada. "O que está acontecendo? Ricardo, quem são esses homens?" Ela olhou para mim e pela primeira vez vi medo em seus olhos. O medo dela era palpável, mas a razão era a errada. Ela provavelmente pensou que eram cobradores, que algum credor havia perdido a paciência com as dívidas deles. Ricardo, pálido, gaguejou. "Mãe, eles disseram que estão aqui por sua causa." Que brincadeira é essa? Ele ainda não conseguia conectar os pontos.
A imagem de sua mãe frágil e dependente estava tão arraigada em sua mente que a possibilidade de eu tomar qualquer tipo de iniciativa era impensável. Ele me olhava como se eu fosse uma criança que tivesse feito uma travessura, esperando que eu desfizesse o mal-entendido. Mas a criança havia crescido, e a travessura era a vida deles. Foi então que eu falei. Minha voz saiu firme, clara, sem o tremor que me acompanhou por tantos anos. Um tom que eles nunca tinham ouvido antes. Eles não estão brincando, Ricardo. E estão aqui por minha causa, sim. Por favor, doutor, oficial, entrem e sentem-se. Aceitam uma água? O convite soou como uma ordem. Eu era a anfitriã naquela casa. Na minha casa. Os dois homens entraram, seus sapatos fazendo um som pesado e definitivo no piso de madeira. Eles se sentaram nos lugares vazios à mesa, transformando nosso jantar de família em uma audiência formal. O silêncio que se instalou era tão denso que parecia ter forma e peso. Dr. Mendes abriu sua pasta sobre a mesa, ignorando a comida. Ele tirou um documento e o empurrou suavemente na direção de Ricardo. Senhor Ricardo, Senhora Elaine, meu nome é Carlos Mendes e eu represento legalmente a sua mãe, a senhora Hilda. Este documento é uma notificação extrajudicial. Ele informa que os senhores têm o prazo improrrogável de 48 horas para desocupar este imóvel. A bomba foi lançada, não com um estrondo, mas com a frieza cortante das palavras legais. O mundo deles parou de girar. O garfo caiu da mão de Elaine, fazendo um barulho estridente ao bater no prato. A reação de Elaine foi imediata e histérica. Desocupar? Você ficou louco? Esta casa é nossa. Ricardo, diga alguma coisa. Isso é um absurdo, um engano ridículo. Ela se virou para mim, o rosto vermelho de fúria. O que você fez, sua velha ingrata? Depois de tudo que fizemos por você, nos abrigando na nossa casa. A palavra nossa saiu de sua boca com uma convicção que seria cômica se não fosse tão trágica. Ricardo, por sua vez, estava branco como papel, olhando do advogado para mim, a boca aberta em um ó mudo de incredulidade. Ele parecia uma estátua de confusão e pânico, incapaz de processar a realidade. Dr. Mendes não se alterou. Com a paciência de um monge, ele tirou outro papel da pasta. Não há engano algum, senhora. Esta é uma cópia autenticada da escritura do imóvel. Ele a colocou sobre a mesa, virada para eles. Como podem ver, a propriedade está registrada única e exclusivamente em nome da senhora Hilda, desde 1989. Uma providência que o falecido marido dela, o senhor Alberto, tomou para garantir a segurança de sua esposa. A prova estava ali, em preto e branco, irrefutável. A casa que eles chamavam de deles nunca lhes pertenceu. Eles eram apenas hóspedes, e o tempo de estadia havia acabado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração ofegante de Elaine. Ricardo finalmente encontrou a voz, mas era um fio, um sussurro de desespero. Mãe, por quê? Ele me olhou, e em seus olhos eu não vi arrependimento. Vi apenas o pânico de quem perde o chão. A pergunta dele não era sobre o abandono, sobre a humilhação. Era sobre a perda material. Era a pergunta de um homem que só entendia o valor das coisas, não das pessoas. Ele ainda não havia entendido a profundidade do abismo que ele mesmo cavou entre nós. Ele ainda achava que aquilo era sobre uma casa. Antes que eu pudesse responder, Dr. Mendes continuou, metódico. A notificação é apenas o primeiro passo. A senhora Hilda também tomou a liberdade de redigir um novo testamento. Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Ricardo. Neste documento, o senhor é formalmente deserdado, com base no artigo 1962 do Código Civil, por abandono material e, principalmente, afetivo. O patrimônio de sua mãe, na sua totalidade, será destinado à Fundação Alberto, que ela está criando para honrar a memória de seu pai. Cada palavra era um prego no caixão da esperança deles. Não era apenas a casa, era tudo. O futuro, a segurança, a herança. Tudo se desfez em pó. Foi nesse momento que eu finalmente respondi à pergunta dele. Eu me levantei e todos os olhos se voltaram para mim. Eu não gritei, não acusei. Falei com a calma de um rio profundo. Você me pergunta por quê, Ricardo? Eu vou te dizer. Há 2 semanas, vocês venderam um trambolho inútil que só juntava poeira.
A escrivaninha que seu pai fez para mim com as próprias mãos. Vocês a venderam por alguns trocados para pagar por suas futilidades. Eu fiz uma pausa, deixando o peso daquelas palavras preencher o ar. Aquele móvel que para vocês era lixo, guardava um segredo, o verdadeiro legado do seu pai, a nossa segurança. Os olhos dele se arregalaram. A ganância e a curiosidade lutavam contra o pânico. O quê? O que tinha lá? Elaine gaguejou, a voz trêmula. Eu sorri. Um sorriso triste, sem alegria. Tinha a minha liberdade, tinha a prova da sabedoria do seu pai e da sua estupidez. Tinha o suficiente para que eu nunca mais precise depender da falsa caridade de ninguém. O suficiente para comprar a minha paz e honrar a memória do homem que vocês esqueceram. Eu não disse o valor. O número não importava. O que importava era a imagem deles, jogando fora a própria fortuna por pura crueldade e ignorância. A justiça poética era devastadora. A ficha caiu. O choque no rosto deles se transformou em uma máscara de horror e desespero. Elaine soltou um grito estrangulado, uma mistura de raiva e lamento. Não! Você não pode fazer isso! É nosso por direito! É dinheiro do meu marido! Ela tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram. Ricardo desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos, soluçando como uma criança. Mãe, por favor, me perdoa. Eu não sabia. Por favor, mãe. O pedido de perdão veio tarde demais, motivado não pelo amor, mas pelo dinheiro perdido. Era a confissão final de seu caráter. Ele não chorava por mim, chorava por si mesmo. Eu não senti pena. A fonte da minha compaixão por eles havia secado há muito tempo. Olhei para o Dr. Mendes, que assentiu discretamente. O trabalho dele estava feito. O meu também. Peguei a minha bolsa que estava no chão ao lado da minha cadeira. Era pequena, continha apenas o essencial: meus documentos, a chave do meu novo apartamento e a minha dignidade recuperada. Caminhei lentamente até a mesa. Abri a bolsa e tirei de dentro a chave daquela casa. A chave que eu guardei por mais de 30 anos. Coloquei a chave suavemente sobre a mesa, ao lado do prato intocado de Ricardo. O pequeno som metálico ecoou no silêncio mortal da sala. Foi meu último gesto naquela casa, meu ponto final. Não disse mais uma palavra. O que mais havia para ser dito? Virei as costas para a ruína que eles criaram e caminhei em direção à porta. O Dr. Mendes e o oficial de justiça se levantaram e me seguiram, como uma escolta de honra. Ao sair, não olhei para trás. Eu não precisava. Eu estava deixando para trás um passado de dor e caminhando em direção a um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, pertencia somente a mim. A porta do carro do doutor Mendes se fechou com um som abafado, e aquele som foi o verdadeiro ponto final. Lá dentro da casa, eu podia ouvir os gritos de Elaine, uma mistura de fúria e desespero, e o choro baixo e patético de Ricardo. Mas os sons pareciam distantes, como se viessem de outro mundo, um mundo que já não era mais o meu. O ar frio da noite encheu meus pulmões, e pela primeira vez em anos senti que podia respirar de verdade. Não havia triunfo no meu coração, nem alegria. Havia apenas uma paz imensa e vazia, a paz que vem depois de uma guerra longa e silenciosa. Eu não tinha ganhado nada, apenas recuperado o que sempre foi meu por direito, o respeito por mim mesma. O carro partiu, e pelo retrovisor eu vi a casa, com as luzes acesas, diminuindo até se tornar apenas mais um ponto na escuridão. Um mausoléu de memórias ruins que eu estava finalmente abandonando para trás. O Dr. Mendes dirigiu em silêncio por um tempo, um silêncio respeitoso. Depois, ele disse, sem tirar os olhos da estrada: "A senhora foi muito corajosa, Dona Hilda, mais do que a maioria das pessoas que conheço." Eu apenas assenti, olhando as luzes da cidade passarem pela janela. Coragem? Talvez. Ou talvez fosse apenas o esgotamento de uma vida inteira de submissão. Não há nada mais perigoso do que uma pessoa que não tem mais nada a perder. E eles tinham tirado tudo de mim, menos a minha memória. E foi a memória de Alberto, do seu amor e do seu cuidado, que me deu a força para dar aquele último passo. Eu não estava sozinha no carro. Sentia a presença dele ao meu lado, como se ele estivesse segurando a minha mão, dizendo: "Você fez o certo, meu amor. Você se protegeu." Aquele pensamento me trouxe um conforto que nenhuma palavra poderia dar.
Quando chegamos ao meu novo prédio, o porteiro me entregou as chaves com um sorriso gentil. Subi pelo elevador, sentindo uma ansiedade boa, a ansiedade de um recomeço. Ao abrir a porta do meu apartamento, fui recebida pelo cheiro de tinta fresca e de madeira nova. O lugar estava vazio, exceto pelos móveis que eu havia escolhido e que foram entregues naquela tarde. Não havia fotografias nas paredes, não havia colchas de retalhos, não havia fantasmas. Era uma tela em branco, a minha tela. Caminhei até a grande janela da sala e a abri. O ar da cidade entrou, e lá embaixo a vida pulsava. Eu não me sentia mais invisível. Eu era parte daquela vida de novo. Naquela noite, eu não era a mãe do Ricardo, a sogra da Helene ou a viúva de Alberto. Eu era apenas Hilda. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente para mim. A primeira noite foi a mais silenciosa da minha vida. Um silêncio que não era opressor, mas acolhedor. Não havia o som dos passos apressados de Helene no andar de cima, nem o barulho da televisão que Ricardo deixava ligada até tarde. Havia apenas o som suave da minha própria respiração. Fiz um chá de camomila na minha cozinha nova e me sentei na poltrona que eu mesma comprei, olhando para as luzes dos outros prédios. Cada luzinha era uma história, uma família, uma vida. E eu, na minha pequena fortaleza, tinha a minha própria história de volta. Não chorei. As lágrimas daquela fase da minha vida haviam secado. Senti apenas uma gratidão profunda por aquele antiquário, o Sr. Carvalho, e pela sabedoria do meu Alberto. Ele não me deixou apenas dinheiro. Ele me deixou a chave para a minha própria liberdade, escondida onde ninguém jamais procuraria. Nos 2 dias seguintes, enquanto o mundo deles desmoronava, o meu se reconstruía. Imaginei o caos, as malas feitas às pressas, as ligações humilhantes para amigos pedindo um lugar para ficar, a vergonha de explicar o que havia acontecido. Enquanto isso, eu vivia pequenos rituais de liberdade. Comprei vasos de gerânios para a minha varanda, a flor preferida da minha mãe. Fui a um supermercado e enchi o carrinho com as coisas que eu gostava de comer, não com o que eles me permitiam comprar. Sentei-me em um banco de praça e observei as crianças brincando, sem sentir o peso do julgamento sobre os meus ombros. Cada pequeno ato era uma declaração de independência. Eles me tiraram uma casa, mas eu encontrei um lar dentro de mim mesma. A paz de espírito era o meu novo endereço, e eu não pretendia me mudar nunca mais. No 3º dia, o telefone tocou. Era um número que eu conhecia bem. Era Ricardo. A voz dele estava irreconhecível, quebrada pelo choro e pelo desespero. Ele não gritou. Ele implorou. Mãe, por favor, me perdoa. Eu fui um idiota, um cego. A Helene me fez fazer aquilo. Nós não temos para onde ir. Estamos na casa de um amigo, dormindo no sofá. Por favor, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Eu sou seu filho, seu único filho. A manipulação era a última arma que lhe restava. Ele tentou usar o laço de sangue que ele mesmo havia cortado com as suas ações. Ele queria que eu me sentisse culpada, que eu voltasse a ser a salvadora, a cuidadora que abre mão de si mesma pelo bem-estar dele. Mas aquela mulher não existia mais. Ela havia ficado para trás, junto com a escrivaninha vendida. Eu o ouvia em silêncio, sem interromper seu discurso patético. Quando ele terminou, esperando uma resposta, uma brecha, uma faísca da mãe que ele conhecia, eu respirei fundo e disse, com a voz mais calma e firme que já tive na vida: Ricardo, a sua chance de ser um filho terminou no dia em que você ficou calado enquanto sua esposa me humilhava e arrastava para fora da minha casa a última lembrança do seu pai. Você não está chorando por mim, está chorando pelo dinheiro que perdeu. O amor e o perdão precisam de um lugar para morar, e vocês transformaram esse lugar em cinzas. Adeus, Ricardo. E antes que ele pudesse responder, eu desliguei o telefone. E então eu bloqueei o número dele. O corte foi final, cirúrgico, e pela primeira vez não doeu. Foi um alívio. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça no meu verdadeiro legado. A Fundação Alberto começou a tomar forma. Alugamos um galpão antigo e o reformamos. Contratei um jovem arquiteto cheio de ideias e juntos criamos um espaço de aprendizado, cheio de luz e com o cheiro de madeira e serragem que me lembrava tanto o meu marido. Compramos os melhores equipamentos, as melhores ferramentas.
O Sr. Carvalho, que se tornou um grande amigo, me ajudou a selecionar os primeiros professores, mestres marceneiros aposentados que tinham a paixão de ensinar. Ver o projeto nascer, ver o nome do meu Alberto em uma placa bonita na entrada, era a verdadeira justiça. O dinheiro que a ganância deles desprezou agora estava construindo futuros, dando a outros jovens a chance que meu próprio filho jogou fora. Um pequeno jornal local se interessou pela história da fundação. Uma jovem repórter veio me entrevistar. Ela não perguntou sobre a minha família, apenas sobre Alberto e sobre a minha motivação. Eu contei a ela sobre o homem incrível que ele foi, sobre sua paixão pela madeira, sobre como ele acreditava que o trabalho honesto com as mãos dignificava a alma. A matéria saiu na semana seguinte, com uma foto minha sorrindo, ao lado do primeiro aluno da fundação, um rapaz de 17 anos com os olhos brilhando de esperança. A matéria dizia que a fundação foi criada graças a uma herança inesperada que honra uma vida de trabalho e amor. Aquela foi a minha vitória pública. Silenciosa, elegante e inquestionável. Eu não era mais a vítima. Eu era a fundadora, a guardiã de um legado. Com a fundação caminhando bem, decidi fazer algo que sempre sonhei, mas nunca pude. Comprei uma passagem de ônibus e voltei para a pequena cidade onde nasci, um lugar que não via desde que me casei com Alberto. A cidadezinha estava mudada, mas a essência continuava a mesma. Visitei o túmulo dos meus pais, coloquei flores frescas e conversei com eles em silêncio, contando tudo o que havia acontecido. Senti como se um peso de 50 anos tivesse sido tirado das minhas costas. Caminhei pelas ruas de terra, respirei o ar puro do campo e me lembrei da menina sonhadora que eu era. Ela ainda estava ali, dentro de mim, esperando a chance de ser livre. Aquela viagem não foi uma fuga do passado, mas um reencontro com a minha própria raiz, com a minha força original. Hoje, minha vida tem uma rotina de paz. Acordo com o sol entrando pela minha varanda, cuido dos meus gerânios, tomo meu café sem pressa. 2 vezes por semana, vou à fundação e passo a tarde conversando com os alunos, ouvindo o som das lixadeiras e dos martelos. É a melodia da esperança. Fiz amizade com minhas vizinhas, mulheres da minha idade com quem jogo cartas e compartilho histórias. Aprendi que família não é apenas o sangue que nos une, mas o respeito que nos mantém juntos. Descobri que a solidão não é a ausência de pessoas, mas a ausência de si mesma. E eu, finalmente, me encontrei. Não sou mais uma peça de mobília antiga e inútil. Sou a arquiteta da minha própria vida, construindo cada dia com a madeira da dignidade e o verniz da paz. A justiça nem sempre vem com o barulho de um tribunal. Às vezes, ela é o silêncio de uma porta que se fecha para sempre. É a calma de uma noite bem dormida depois de anos de insônia. É a força de dizer não e a coragem de escolher a si mesma. Eles tentaram me apagar, mas tudo o que conseguiram foi me dar a liberdade de me redesenhar com cores mais fortes e traços mais firmes. A escrivaninha não era um trambolho inútil, era um portal. E ao atravessá-lo, deixei para trás a mulher que eles pensavam que eu era e me tornei a mulher que eu sempre deveria ter sido. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.